Bom dia, bom dia! Como que você está? Vamos mais uma manhã meditar nas Escrituras Sagradas, Novo Testamento em 90 dias. Hoje, João 4 a 6 e Provérbios de número 12. Que bênção! João 4 a 6 e Provérbios de número 12. Hoje, dia 28 de janeiro. Finalzinho de janeiro. Que seja um dia muito abençoado para a tua vida, amém? Pega a tua Bíblia aí, abre lá em João capítulo 4, nós vamos ver sobre a samaritana quando encontrou o Messias. Pai amado, nós te colocamos diante aqui da tua palavra, nós nos entronizamos diante de ti, te pedimos as suas palavras em nós, enxertadas em nós, que o Senhor possa nos ensinar, direciona as nossas vidas através desses textos, que a sua voz possa entrar e penetrar no nosso espírito, Pai, de acordo com cada leitura aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 4, a samaritana encontra o Messias. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe a Jesus: dá-me um pouco de água para beber? Pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhes respondeu a mulher de Samaria: como que, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus eles não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Aí replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente, ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou: o que queres saber? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Mas eles lhe disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis.
Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém já lhe trouxe algo para ele comer? Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, e assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes, outros realizaram o cultivo, e vós usufruístes do labor deles. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa de sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias ele partiu dali para a Galiléia. O próprio Jesus havia testemunhado que um profeta não tem honra em sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galiléia, onde transformou água em vinho, e ali havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galiléia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele. Ele implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. O oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que o meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado, e eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e todos os que viviam em sua casa. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus depois que veio da Judéia para a Galiléia. Que bênção! Glória a Deus! João capítulo 5. A cura do homem de Betesda. Algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado, e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem que é o homem que te disse isso, apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja, que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Versículo 17. Mas Jesus respondeu a eles: meu pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus.
Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade, eu vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra todas as coisas que realiza. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mais uma vez, verdadeiramente eu vos afirmo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter vida em si mesmo. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Por mim mesmo nada posso fazer, conforme eu ouço, assim eu julgo. E o meu julgamento é justo, porque eu não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Vós enviastes representantes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejais salvos. Ele era uma candeia que queimava e iluminava, e vós quisestes por um momento rejubilar-vos na sua luz. Todavia eu tenho um testemunho maior do que a de João, a própria obra que o Pai me deu para consumar e que estou realizando. Isso testemunha que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. Igualmente não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito honra que procede dos homens, mas eu vos conheço bem, sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, mas não buscai a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? João capítulo 6. A multiplicação dos pães e peixes. Passado algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos, e Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele sabia o que ele ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei que o povo se assente. Pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000.
Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os, dizendo: sou eu, não temais. Então eles de boa vontade o receberam no barco, e imediatamente chegaram à praia para o qual se dirigiam. Versículo 22 do capítulo 6. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco, e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido pão, após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu a eles assim: em verdade eu vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou seu selo sobre ele. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo desafiaram: que sinal poderás realizar para que vejamos e creiamos em ti? Que obras farás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, e ele lhes deu a comer o pão do céu. E aí respondeu então Jesus: em verdade eu vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E diante disso Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Aleluia. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma eu excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade do Pai, o qual que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, essa é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 41. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque dissera que eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer que eu desci do céu? Por essa razão Jesus assim respondeu-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o que me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Em verdade eu vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela minha vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode esse homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu. Em verdade, eu vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais que agora estão mortos. Aquele que comer desse pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Versículo 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração. Quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo o que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar aonde estava antes? E o Espírito é o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus acrescentou: não vos escolhi eu, os 12? Todavia, um dentre vós é um diabo. Falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este, ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Glória a Deus! Essa é a nossa leitura do Novo Testamento, e vamos finalizar a leitura de hoje com Provérbios capítulo 12, as atitudes do justo e do perverso. Provérbios capítulo 12. Toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidades está sob a condenação do Senhor. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz dos justos é firme e não será arrancada. A mulher virtuosa é coroa de honra para seu marido, mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Os planos dos justos são honestos, mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas. As palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas quando os justos falam, há libertação. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria, mas o que alimenta perversidades no coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum do povo, porém quem trabalha duro e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. Versículo 10. O justo zela com carinho dos seus rebanhos, mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. O perverso cobiça até os despojos saqueados pelos maus. A raiz dos justos, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. O perverso cai em contradição e se enreda em seu próprio falar malicioso, mas o justo não se preocupa por falar francamente. Do fruto da sua boca o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. As trilhas do desajuizado aos seus próprios olhos parecem um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina seus ouvidos para os conselhos. Versículo 16. O tolo revela de imediato seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. A testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falso depoente conta mentiras. As palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes, todavia a língua dos sábios promove a cura.
Os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. O engano se apodera do coração, dos que vivem planejando o mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. O homem sábio não alardeia seus conhecimentos, mas o coração do sem juízo é como fonte a jorrar insensatez. Versículo 24. As mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Um homem honesto é um bom guia para seus amigos, mas as trilhas dos ímpios os induzem ao erro. O preguiçoso não aproveita bem sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Esse é o caminho que nos livra da morte. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo dia de hoje, Senhor Deus, do João capítulo 4 ao 6 e Provérbios 12, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, que nós possamos entender e praticar tudo o que foi ministrado no nosso coração e que durante esse dia todo o Senhor continue nos ministrando em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Beijo.